A Rádio Arte está no ar mais uma vez, terceiro e último vídeo com a Chapa 2, que concorre à coordenação do curso de Ciências Econômicas da UAST, professores Sergiane e Francisco José. Mais uma vez agradecer aqui a presença de vocês na rádio. Vamos falar agora de ensino, né? O eixo de ensino. Quais são as propostas de vocês? Professor Sergiane, pode começar. Rapaz, eu acho que no de ensino a gente tem muita coisa para falar mesmo, e eu acho, sabe por quê? Porque o eixo de ensino, eu acho que foi aquilo que foi mais feito na gestão passada. Aqui a gente tem que tirar o chapéu para o professor Cleito e o professor Doiane, que foram muito assíduos e estabeleceram uma prioridade muito alta para o desenvolvimento do ensino. Eu acho que o principal produto, eles chegam a um produto, assim como a gente pensa muito parecido nesse sentido. A galera não administrou por administrar, eles administraram em direção a um produto, e esse produto eles chegaram. A gente tem um PPC novo. Esse PPC está nas últimas revisões, né? Eu estou fazendo as últimas revisões, que eu estou como coordenador pro tempo, sempre com a ajuda do professor Cleito, nunca se negou também, né? Ele tá cedido para o CAD, mas ele nunca saiu dentro da universidade, ele participa de todas as discussões, participa comigo junto à SUTENE, ele está comigo dentro do MEASA, junto com o professor FJ, a gente está junto na maioria das vezes. Então, também não se negou, e a gente tem um produto muito bom nesse sentido. Esse produto ele está perfeitamente alinhado aos objetivos, ao plano plurianual da PREG, né? Eu participei recentemente de uma reunião, de um seminário para coordenadores, e o desfecho desse seminário era a construção eu até anotei o nome dele, o Plano de Ação para Indicadores Educacionais. Então, a ideia era um produto técnico também. Gostei muito da Pró-Reitoria nesse sentido. Foi muito prática nesse sentido. O que a gente quer das coordenações? A gente quer um plano de ação que dure mais de uma gestão. A gente quer um plano de ação que dure mais de um ano, né? Voltado para quê? Para indicadores educacionais. Porque, Viana, no final das contas, nós somos resultados de indicadores, né? Hoje, a UFRPE, eu acho que é uma das poucas universidades, parte da UFRPE, pelo menos foi enfatizado pela professora Socorro, participei de seminário, conheci o cara que elaborou o sistema, agora me falhou aqui o nome dele, mas eu conheci ele, e eles elaboraram um observatório de dados da graduação muito bacana. E isso, dentro desse observatório de dados, eles criaram um sistema para monitoramento de dados, que é chamado Sabiá. O nome está em inglês, mas a sigla botou para um pássaro que a gente conhece, né? Então, é muito bom. Ele te dá a alternativa de enxergar todos os indicadores do curso, né? Por semestre, por disciplina, por estudante, nota do curso em relação à universidade em relação à região. Então, a gente tem um banco de estatística muito bom para avaliar e estabelecer políticas de evolução do curso a partir de agora, né? Esse observatório de dados, eu conheci ele pessoalmente, tenho acesso a ele, né, como coordenador, e está muito bacana, vai ajudar a fazer muita coisa. Vai tirar a gente da sombra, vai tirar a gente daquela situação, eu acho que é assim, para a situação que é. Né? A gente vai ver exatamente o que está acontecendo. Onde é que tem retenção, quais são as causas da evasão, né? Por que os alunos desistem. Então, vai dar para a gente fazer uma série de simulações para ver o que está acontecendo e aonde está acontecendo. Para a gente definir uma proposta concreta para um problema concreto no lugar específico. Então, a gente vai ter a capacidade de fazer isso hoje. E isso foi feito durante a gestão passada, e combina com esse plano pedagógico, né, o PPC novo. Então, a nossa meta, né, como o que fazer, é melhorar a nota do ENAD. O professor Jota começou a falar no eixo passado, no eixo da extensão, sobre a nota do ENAD. A nossa meta o nosso objetivo é melhorar a nota do ENAD, né, através dos indicadores de evasão e retenção. Isso a gente vai bater em cima. Isso já vem sendo construído, né? Então, um dos principais instrumentos que nós temos para fazer isso hoje é a implementação do PPC. Ele ainda não foi implementado porque está na fase das últimas revisões. O TSA fez a avaliação, apontou uma série de erros de português, de vírgula, pontuação. Falta uma coisa, falta outra. Então, é uma coisa mais braçal, mas ele, na sua íntegra, já está pronto e pronto para rodar. Já passou em colegiado, né? E eu conheço. Por que eu conheço muito isso? Porque eu construí, fiz parte dele enquanto MDE. Sempre fui do MDE, então participei ativamente dessa discussão. Eu participei da apresentação disso no pleno do curso de Economia, eu participei em CCD para aprovação. Do pleno, eu mesmo apresentei isso a pedido do professor Cleiton, eu mesmo apresentei para os professores, não lembro se Viana estava participando na ocasião. Mas então, eu conheço esse PPC e estou trabalhando nas últimas revisões dele, né? Então, a ideia é implementar ele para resolver uma parte dos problemas que nós temos em termos de evasão, de retenção. Esse plano, ele atende a uma das condições, ele atende a uma equação chamada aluno equivalente. Por que isso? Porque quando a gente reformula o curso, alinhado às universidades mais desenvolvidas do país, o professor Jota falou Unicamp, USP, quando a gente faz isso, a gente reduz ele em um semestre.
O que é isso? O que isso tem a ver com o aluno equivalente? Na medida que você aproxima o número de semestres do curso, o tamanho do curso, o tempo do curso, em relação ao tempo nacional, maior é o volume de recursos que a universidade passa a receber, porque mostra que ela é mais eficiente. Além de ficar um curso mais clean, mais simples, não é mais simples, além de ficar mais limpo, né? Além de você transitar mais rápido dentro do curso, voltado para características de mercado, características de pesquisa, você faz isso em um tempo menor. Então, essa é a meta de todos os cursos de graduação hoje, especialmente nessas fases de corte de verba, né? Eficiência de recursos, necessidade de eficiência de recursos, eficiência de gasto, na verdade, né? Então, existe um esforço muito grande nesse sentido. Então, a gente consegue, através desse PPC, reduzir... Melhorando até o aspecto do aluno enxergar o rumo dentro do curso, né, Sejane? Tá, eu quero saber curso da microeconomia, econometria, né, sociologia, sabe? O que eu vou estudar? Eu estou aqui na economia, mas eu estou meio perdido. Eu acho que isso aí ajuda a dar um rumo, né? Exatamente isso. Por exemplo, eu sou professor da cadeira de Macroeconomia 2. Muito da disciplina de Macroeconomia 2 a gente cortou. Disse, olha, a gente pode transformar um curso num curso mais direto para atender isso em nível de graduação. Né? É relevante isso? É relevante o resto das coisas? Mas pode ser visto em uma pós-graduação, pode se preparar o estudante para ver isso aqui no futuro, ou pode se abrir uma disciplina optativa, caso você encontre uma turma com talento para aquela área. Nada impede. Então, a gente não cortou por cortar. Essa parte, a parte que sai dos assuntos, né, a parte que a gente considerou excesso, ela se transforma em outras áreas, uma disciplina optativa. Eu mesmo tenho diversas disciplinas de estudos empíricos, estudos empíricos 1, estudos empíricos 2, elaboração de indicadores econômicos. Eu tenho muita coisa prática, para o estudante botar a mão na massa. Ter acesso a um software, baixar um dado, tratar, gerar um indicador, estabelecer relação, inferência. Então, eu gosto de fazer isso com o estudante para ele saber do que um economista é capaz e o que um economista faz quando ele é contratado para fazer algum serviço. Então, essa é a ideia. Então, a gente tira esse inchaço das disciplinas, deixa a disciplina mais clean e reduz um semestre do curso. Então, eu acho isso muito bacana, porque é bom para a universidade, além de ser bom para o curso, que aumenta o aluno equivalente e aumenta o orçamento das universidades. Né? Então, assim, foi tudo... Diga. Não, pode completar, Sejane. Todo ele, Viana, esse PPC, eu lembro que eu apresentei, a gente discutiu muito esse aspecto, e eu abro a reunião de apresentação do plano com essa discussão. Aqui nós temos a apresentação do plano novo, do PPC novo, e a gente preza que todas as críticas que sejam realizadas em relação a ele sejam baseadas em duas características, evasão e retenção, porque ele todo foi pensado sobre isso. Todo o PPC ele foi tecnicamente pensado e repensado sobre esse aspecto. Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da sociologia, porque a gente foi um plano feito a várias mãos. A gente tem a participação do professor Apolinário, a gente tem a participação do professor Rodrigo Doiani, a gente tem a participação dos economistas, a gente tem uma participação de uma galera boa, né, para dar opinião, questionar. A Apolinário questionou muito, ele gosta da discussão. Ele gosta tanto da discussão que teve uma hora que discutiu demais, ele, pessoal, a gente tem que ser sucinto. Eu achei engraçado, eu disse, rapaz, eu pedi a palavra só para dizer, rapaz, é a primeira vez que eu vejo um filósofo pedir para a conversa ser sucinta. A conversa estava grande demais. O negócio estava se perdendo, né? Ele deu risada aqui só na ocasião. Mas é esse o PPC que nós temos hoje. Então, a gente espera alcançar muita coisa com ele, né? Então, isso vai estar alinhado ao plano plurianual, ao plano de ação para indicadores educacionais da PREG, que é uma coisa que eu vou ter que passar, caso a gente ganhe, a gente passa isso em NDE, caso a gente não ganhe, eu tenho que passar para o próximo coordenador, porque é uma coisa para passar entre coordenações. Né? Vou ter que passar tudo que eu peguei no seminário e repassar para, junto ao NDE, construir esse plano de ação para 25, 26. A gente tem diversas ideias para botar neles, todas alinhadas a esses objetivos, que é a retenção e evasão. Todo plano de ação da PREG é voltado para retenção e evasão. Todo ele, né? O aluno equivalente é uma coisa que passa pelo curso, passa pela reformulação que a gente acabou de fazer. Passa porque isso é bom para a universidade como um todo. Outras características do plano não diz respeito exatamente com o curso, mas a gente vai participar ativamente de soluções que vão ser implementadas em nível de universidade. Então, essa é a nossa ideia em termos de ensino. Outra coisa, além das prioridades sobre retenção e evasão, que a gente já conta hoje com o Sabiá, né, com o Observatório de Dados de Graduação da UFPE, para identificar os gargalos e melhorar, por exemplo, disciplina que reprova muito, disciplina alternativa são para os alunos que reprovaram, pode abrir no período da tarde, né, não ocuparem espaço, então a gente tem proposta para fazer cada uma dessas coisas. Criar possibilidades. Criar possibilidades. Possibilidades, porque não adianta você ter uma disciplina que reprova 70%, e esse 70% vai sendo desestimulado.
vai sendo desestimulado a continuar no curso, e isso eleva a evasão. O aumento da retenção necessariamente leva ao aumento da evasão do curso. Né? E a gente tem diversos cursos hoje do curso daqui da UASP com problemas de número de alunos inscritos. Então, isso conta, tudo conta, né? Então, a dificuldade já está grande, aí os alunos sofrem diversas barreiras, sofrem um bloqueio psicológico e com isso para. Às vezes só em criar uma alternativa para ele já vai mais leve. Né? Por exemplo, alunos reprovados, seria até uma solução para o COAA, né? Por exemplo, o aluno reprovou 2 vezes na disciplina, às vezes tem uma antipatia ali, a disciplina realmente é pesada, né? Mas tem um professor que tem uma didática diferente, está oferecendo a disciplina tarde, né? Então, você tiraria o inchaço da turma, melhoraria a condição didática e criaria uma alternativa para os estudantes com maior defasagem. Seria como ranquear 2 níveis de estudantes. Né? As escolas particulares fazem muito hoje em dia. Turma ouro, né? Turma da medicina, a turma dos outros cursos separam muito em função do desempenho de cada um dos estudantes. Pode fazer isso, seria um problema dentro do curso, porque eu acho que não vai ter conflito de horário, nem de espaço, uma vez que o período da tarde é mais subutilizado dentro da universidade. Né? Isso pode ser criado como alternativa. Outra coisa, só antes de passar a palavra para a tua, FJ. A gente tem um curso de economia que até hoje não tem um laboratório de informática, não tem um laboratório com computadores para a gente instalar os softwares que a gente já tem, né, para auxiliar os estudantes nas simulações. As disciplinas que eu dou empíricas são com muita dificuldade. Lá no curso de SI, a gente pega uma sala emprestada, os computadores, no geral, são travados. Né? A gente instala programas, aí no final do semestre eles desinstalam, porque precisam formatar. A gente nunca tem um espaço bom para fazer nada. Né? Então, é com muita dificuldade que a gente faz isso. Nessa última gestão, a gente conseguiu um laboratório. Melhor, a gente tem um espaço para um laboratório, a gente tem uma sala e a chave da porta. Né? Tem até que dar uma limpada por dentro. Mas o que é que a gente já tem voltado para isso? A gente tem um projeto submetido no edital do Universal do CNPq que solicita 10 máquinas novas de ponta para botar nesse laboratório para funcionar para o núcleo e para os estudantes. Né? A gente tem software financiado pela FACEP, do período que a gente fez doutorado, que podem ser implementados. Tem os softwares livres hoje, né? Tem o Python, tem o R, né? São programações que hoje a gente já tem mais intimidade para apresentar para os estudantes. Mas faltava o espaço a gente tem. Agora falta o equipamento. O equipamento a gente está correndo atrás em termos de financiamento e está correndo atrás também junto à administração da universidade. Então, muita coisa foi feita, Viana, por ensino. Por isso que a gente deixou por último. Porque muito foi feito, ainda falta fazer. Se a gente se dá uma pausa hoje, pronto, ninguém implementa o PPC, a gente perde tudo isso que eu falei. Né? Aí tem que retomar do zero. Eu quero ouvir o FJ, mas antes, deixa eu só colocar aqui uma questão, que pode ser até que sirva para que auxilie na fala de FJ. A questão do problema de evasão e retenção, que o Serginho até falou, e isso é uma problemática da UASP, e acho que talvez todos os cursos tenham esse problema, uns com mais, outros com menos, mas há quem defenda, né, que no curso de economia, por exemplo, deve ser enxugada e reduzida a carga horária da matemática, porque muito estudante entra aqui com dificuldade de matemática, reprova uma vez, reprova 2 vezes, e aí desiste do curso, se desestimula, né? Mas, em contrapartida, né, realmente, claro, a matemática tem aquela dificuldade, tudo, e a gente sabe que muitos alunos são reprovados muito por conta disso mesmo, né, das suas dificuldades. Mas, em contrapartida, a matemática é vital para um curso de economia. É vital para todos os cursos da UASP, exceção de letras que não tem matemática, todos são importantes. Então, eu queria também ouvir um pouco de vocês com relação a isso, né? Porque tem cursos da UASP que foi reduzido a carga horária, foi tirada a disciplina de matemática, porque, não, vamos tirar, porque senão o aluno reprova, se estimula e tal. E, se eu não me engano, o curso de economia tem cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, que eu lembro são 3. Pronto, posso né? falar. Aí eu gostaria de ouvir vocês nesse sentido, sabe? Porque a gente vê tantos modelos econômicos aí, o pessoal estudando mestrado, doutorado, que utiliza da matemática, utiliza do cálculo, da derivada, da integral. Né? Por que o nosso aluno não pode estar preparado para isso, né, FJ? Exatamente. Eu vou começar a minha fala, são 2 pontos só e eu passo para o Sergiane. Mas eu vou começar a minha fala primeiro dizendo que o eixo ensino é a joia da coroa do curso de economia. Se eu não resolvo a questão da evasão,
da alta taxa de evasão, alta taxa de reprovação, e se eu não amplio a taxa de sucesso do curso, não é só o curso que perde, não. É a UAST que perde. Sim. Não é só a UAST que perde, não. A UFRPE toda perde. Todo o nosso trabalho, a nossa proposta está alinhado com a pró-reitoria de graduação. Ninguém está criando e reinventando a roda, não. Nós estamos alinhados com as diretrizes da gestão superior. Existe agora essa aplicação Sabiá, aí volta para a questão do método científico, o Sérgio disse. O Sabiá vai te dizer, o problema é aqui, ó. Aqui é o gargalo. E você consegue comprovar estatisticamente e gerar soluções ótimas em relação àquilo. Essa primeira questão que eu gostaria de deixar. E a segunda questão, relacionada à fala do Viana, eu acho interessantíssima a sua fala, Viana. Eu sou estudante da Universidade Federal do Ceará. Eu vou citar aqui de cabeça as cadeiras de matemática que eu tive. De cabeça. Vai faltar alguma, mas eu vou tentar citar. Cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, estatística econômica 1, 2, 3, econometria 1, 2, economia matemática 1 e 2, teoria da decisão 1 e 2, e aqui eu vou ficar por aqui. É quase um bacharelado em matemática, né? Você retirar as cadeiras de matemática do curso não é solução frente à retenção ou à taxa de sucesso. Não é. O caminho é outro. O economista precisa ter essas ferramentas. Até para no futuro ele dizer, não, eu consigo explicar isso à luz da economia política. Viana, a minha tese é sobre economia política das instituições e do conhecimento. Eu não usei matemática e econometria pesada. Na minha dissertação, eu utilizei econometria, métodos estatísticos. Mas o que eu estou querendo dizer? Que eu preciso desse arsenal. Se vai ser o meu eixo, se eu vou utilizar eles, é outro detalhe. Mas eu, como profissional de economia, eu preciso das matemáticas. Eu preciso das estatísticas. Até para retrucar por que eu não vou utilizar essa metodologia, eu preciso conhecer a metodologia. Então, o curso de economia, pelo contrário, ao invés de retirar, tem que criar possibilidades. Por que não uma disciplina que fale sobre o que todo mundo está falando hoje em dia, que são os dados, são a ciência de dados, é aprender a mexer no Python, é aprender a mexer no R, é fazer simulações. Nós estamos alinhados nesse sentido, eu e o professor Sergiane, junto com o NEASA, junto com alguns professores. Não é retirar cadeiras de matemática, é ampliar e dar a aplicação prática à matemática. Se você for se você for parar para ver, em toda ciência a matemática vai estar lá. Em maior ou menor grau, a matemática vai estar lá. E um universitário do curso de economia tem que dominar as ferramentas. E no final escolher, vou utilizar essa ferramenta. Não, vou utilizar uma outra ferramenta. Mas ele tem que ter esse arsenal, tá certo? A nossa ideia para o curso é um curso forte. Como a gente tinha comentado no começo, se eu pego uma consultoria, né, já fui consultor da Fiocruz, é uma consultoria muito grande para o estado do Ceará, um diagnóstico para a implantação de um polo de tecnologia. Hoje esse polo é realidade e eu fiz parte dos consultores. Eles acham incrível a discussão de economia política, do valor, do capital, mas eles querem a conta. Eles querem saber a conta, Sergiane. Quanto que eu vou gastar, quanto que é preciso, quem são os profissionais, como é que eu vou segmentar, quais são os novos mercados que vai ser gerado em torno desse polo de tecnologia, e eu preciso voltar lá para a estatística econômica matemática 1, 2, 3, teoria da decisão, econometria, porque senão não sai o resultado. O interessante do estudante que tem essa aptidão é que ele vai saber explicar a conta. Aí precisa da história econômica, precisa do contexto territorial, precisa da economia regional, para ele explicar a conta, porque o número por si só ele não se explica, né? Eu estou tendo uma cadeira agora de economia da saúde, só rapidamente falando, que os estudantes estão aprendendo a fazer consultoria, aprender a saber trabalhar com a base de dados do DataSUS, a saber fazer o portfólio e dizer, olha só, prefeitura X, vocês estão gastando 1 milhão com insulina.
E está faltando dipirona. Olha só o preço da insulina. Só existe um fabricante, esse fabricante é norueguês. Por que não compra do fabricante nacional? Por que não estimula? É essa a capacidade que a gente quer que os estudantes tenham. Fazer a conta, mas explicar a conta também, dentro do contexto. Eu vou dar um exemplo final, para a gente complementar. Nós pegamos uma série temporal muito interessante sobre o investimento público em saúde. E a gente viu uma discrepância em 2020. A gente tinha um número, a gente tinha queda na área da saúde e, ao mesmo tempo, a gente tinha um gasto elevadíssimo nesse ano. E eu perguntei, pessoal, à luz da economia política, das instituições, como é que a gente explica? E um estudante disse, professor, efeito da pandemia. Aí que explica o número, aí que explica esse aumento no acesso a essas questões de saúde. É esse economista que a gente quer formar. Sim. É esse economista que a gente acredita, que sabe fazer a conta, mas sabe explicar o contexto histórico e territorial. Não pode desatrelar a conta do semiárido, da questão local. E aí volta de novo o NEASA. O NEASA é a identidade que quer mostrar para os cursos de economia de Pernambuco, e o curso de economia da UAS tem uma identidade, e a nossa identidade está encravada no semiárido. E o que você pensa que é só vulnerabilidade, não, tem potencialidade também. Mas onde é que tem? A gente sabe onde é que tem. Passar para o Sergiane. Fala, Sergiane. Eu ouvi muito a FJ, você fala final da FJ, quando eu apresento esse índice de vulnerabilidade em algum lugar, a galera diz, mas você está falando de vulnerabilidade. Olha, veja só. A vulnerabilidade ela é um indicador multidimensional. Significa dizer que a ausência da vulnerabilidade pode ser também uma potencialidade. Porque, às vezes, quando você fala, o cara dá um salto, né? A gente está apresentando nos PIBICs, aí a galera da administração, mas você está falando que não, mas calma, isso é um indicador para ser monitorado e tal. Então, a ausência dele implica outra coisa. Aí a conversa vai. FJ e Viana. Isso que Viana falou sobre algumas disciplinas terem saído, está dentro daquela minha fala inicial. Rapaz, então eu acho que meus lourinhos estão falando com vocês aí também. Vocês estão ouvindo? Não, não. Não. O lado está grande, né? Então, tudo bem. Veja só, está dentro daquela ideia geral que eu apresentei, Viana. Algumas disciplinas foram enxugadas e alguns assuntos mais complexos foram removidos das obrigatórias para resolver problemas pontuais que seriam os estrangulamentos de evasão e retenção. Né? Não é que aquilo desapareceu, aquilo pode ser oferecido em disciplinas optativas. O que era que a gente via para essa adesão? Como eu falei que tudo que a gente fez foi técnico e observando, a gente fez isso mesmo. O que era que a gente via? Que o estudante chegava em microeconomia e resolvia uma conta de ótimo condicionado, ele fazia o máximo condicionado, usando a equação de Lagrange, primeira e segunda ordem, o cara faz aquela matemática sem nenhum problema. Mas sabe onde era que estava o estrangulamento, Viana? Quando o cara ia fazer meio por extremos, uma solução com potência, uma solução com raiz, ele não tinha noção nenhuma. O que foi feito em matemática? Algumas matemáticas mais complexas, elas saíram para ajudar a encolher o tamanho do curso e tornar mais clean a disciplina e o curso, mas se criou uma disciplina de matemática básica. Porque, olha, o principal gargalo, isso foi consultado junto aos estudantes, o principal gargalo dos estudantes era a matemática básica. Meio por extremo, eles confundem. Você está com uma equação, você tem uma equação x mais y é igual a z. Aí você vai tirar z de um lado e passar para outro, você passa com o mesmo sinal, passa dividindo, passa multiplicando. O cara não tem a noção da matemática básica. As operações básicas da matemática era o gargalo do ótimo condicionado, era o gargalo das otimizações, era um gargalo muito severo isso. A deficiência, né, ou seja, isso é a deficiência de conceitos primitivos da matemática, conceitos iniciais, né? Às vezes o aluno não entende o que é um número real, não sabe o que é uma fração, não entende por que vai para o outro lado troca de sinal, fica difícil. Se ele não entende esses conceitos, não entende o porquê, o que vem por trás disso, lá na frente ele vai ver uma bola de neve, porque aí vem a derivada, né? É como se ele estivesse escrevendo um texto sem conhecer as vogais. Aí ele não faz. O resultado disso aqui ele não vai fazer. Eu tive prova, estava corrigindo prova hoje, e tem soluções que apresentavam uma solução com resultado com raiz. Aparecia 4 vezes a raiz de 4, por exemplo, né? 4 vezes a raiz de 3, né? Para ser um número com raiz, número quebrado. Aí o cara não sabe fazer isso, ele quer resolver na calculadora. Eu posso usar a calculadora? Eu digo, precisa não, pai, fatora. Precisa não usar a calculadora, não. Dividir 0,4 por 0,1. Não, eu posso usar a calculadora? Pode não, pô, multiplica por 10.
Vê aí como é fácil, é 4. Né? Então, assim, tem essa limitação muito severa. Então, a gente viu, Viana, que o principal problema da matemática estava aí. A gente vai ver, eu tenho quase certeza disso, que com esse novo modelo de matemática, apresentar essa matemática básica inicial, assim como se faz com o português instrumental, o trânsito dos alunos nas matemáticas de cálculo vai ser melhor do que o que era antes. E nada impede que esse residual que sai da matriz obrigatória não seja apresentado nas disciplinas optativas. A gente está fazendo isso com a economia, a matemática vai fazer também, porque com isso a gente consegue ranquear, a gente consegue explorar as aptidões dos alunos. Os alunos mais que gostam do desafio, eles vão correr atrás disso. Né? E outros alunos que vêm com mais dificuldade, eles vão sim procurar desviar, isso invariavelmente. Mas é a característica da nossa região. Quando a universidade chega aqui no sertão de Pernambuco, ela vai pegar o que tem aqui no sertão de Pernambuco. E o que tem aqui no sertão de Pernambuco é essa galera com uma limitação severa em relação a outras pessoas de outras regiões do país. Eu acho que é uma parte das características da interiorização e uma parte das coisas que a gente busca adaptar, mas a gente não quer perder nada. A gente quer aproveitar ao máximo tudo que tiver. A gente quer otimizar o nosso recurso humano, dado que a gente tem para oferecer. Sergiane, o aluno da gente, não só o aluno da gente, mas a gente vê isso talvez no Brasil todo, calcula logaritmo pela calculadora sem saber o que é um logaritmo. Porque o aluno, ele quer o resultado. Se uma equação tem um logaritmo, para que ele vai entender o que é um logaritmo? Ele não precisa entender, não. A minha calculadora dá. Aí, deixa eu falar um exemplo que eu me lembrei agora. Meu pai foi professor de matemática, e eu guardei isso quando fui criança. Me lembro uma vez que eu estava, não sei se era na mercearia, num comércio, alguma coisa, e o cara foi fazer uma conta de, não sei se era multiplicar, alguma coisa assim, e o cara foi pegar uma calculadora. Aí eu me lembro que meu pai disse isso. Eu, criança, eu guardei isso até hoje. Ele disse assim, olha aí, o cara vai fazer uma conta básica e usa calculadora. Para quê? Aí ele até dizia que a calculadora, no futuro, poderia, de certa forma, prejudicar o aluno, aquele que quer aprender a matemática, porque ele vai se viciar na calculadora, ele vai ficar acomodado. Se a calculadora faz para mim, para que eu vou fazer na mão? Né? Entendeu? Diana, tu tocou no final do vídeo, só no final do vídeo eu deixar uma fala. Tu tocou numa parte interessante que eu me lembro da minha graduação. Na UFC, a gente chegou a ter um professor que era tailandês. E esse cara era Pichai Chuvinchitra. Olha o nome e sobrenome. Nunca vou esquecer. Pichai Chuvinchitra, tailandês. Muito bom na matemática e na estatística. E eu lembro que eu penava, e no final 7. Aí teve um colega meu que tirou a nota máxima. Mas eu achei interessante a forma da abordagem do professor Pichai. Já muito acostumado, muita matemática, ele entregou a prova e disse assim, para a calculadora HP12C, a nota é 10. Para você, a nota é 0. Eita, bicho. Ele decorou essa frase em português, ele falava inglês, né? Falava inglês. Aí eu entendi. Rapaz, eu quebrando aqui a cabeça, mas eu fiz tudo na mão. Tirei um 7zinho, beleza, era a nota justa. Não podia... Mas para o outro, tinha toda a sofisticação no HP12C. Aí ele disse, para HP12C, para a calculadora, 10. Para você, 0. Você vai fazer a prova de novo. Rapaz, eu dava aula de pensamento clássico. Fui professor substituto da Federal, Viana, também. Eu dava uma aula de pensamento clássico depois da aula do Pichai, pô. No segundo semestre, terceiro semestre do curso, segundo, terceiro. Pronto. Aí, quando eu entrava, a galera tava treinando. Pronto. O que foi que aconteceu aqui? Aula na Federal do Ceará. Com esse nome, ele só não sofreu bullying porque ele era professor. Se ele fosse aluno, ele sofreu bullying. Aí, com certeza. Sim, velho, Jota, pode Mas era isso que eu estava querendo falar, e a importância de se pensar num curso progressista no eixo de ensino. Às vezes eu fico pensando se é difícil esse entendimento que o objetivo da universidade é o aluno. Às vezes eu fico pensando, o foco da universidade não é o professor, não é o técnico, é o aluno. Sem o aluno, a infraestrutura não funciona. Eu vou dar aula de desenvolvimento para quem? Se a gente vai dar aula de macro para quem? O NEASA vai funcionar para quem? Então, tem que se entender, e é isso que eu tento esclarecer os meus alunos, e ponderar eles, dizendo o objetivo do curso é vocês. Vocês precisam ter acesso às informações, a uma capacitação técnica na economia, mas vocês também são pessoas críticas e pensantes, vocês fazem ciências econômicas. Vocês não estão fazendo contabilidade, que eu pego o passivo, o ativo, o atuante, chego na conta, isso aí o ChatGPT faz.
Agora, ciências econômicas, vocês têm que ter o pensamento crítico, né? Deixa eu ver aqui o que funciona. O que o Valra falava? O que o Jevons falava? O que o Smith colocava? Por que hoje ainda se estuda o modelo de crescimento de Aron, né, do Solon? Por que o Aron entrou e também deu uma revolução lá? Eu tenho que conhecer isso para poder até criticar e dizer, não, eu preciso de um modelo diferente, um modelo de crescimento endógeno. Mas para isso eu tenho que saber da conta, para isso eu tenho que saber da matemática, para isso eu tenho que saber toda essa estrutura. E eu acredito que um curso de economia tem que estar pensando sobre isso. Profissionais modernos. Eu não aceito mais o estudante de economia triste. Aquele que está lá nos corredores, não, vou desistir, vou abandonar. Diz, meu amigo, você está, se não no melhor curso que a UASP pode ofertar. Você tem cadeira de matemática, de direito, de sociologia, de economia, de estatística. Você é um profissional completo. Quantos cursos de economia existem em Pernambuco? São poucos. É um profissional que tem escassez no mercado. E o que a gente quer? Que saia um profissional bem formado, a partir do primeiro período. Até o final, saia um profissional e orgulhoso, dizendo, eu estudei economia lá na UAST. Existe economia do mais alto nível, se fazem ciências econômicas lá no sertão do Pajeú. Esse é o orgulho que eu quero retomar. Lá na economia do semiárido. Na economia do semiárido. Exatamente. É esse orgulho, Sergiane e Viana, que eu quero retomar para o curso. O orgulho de dizer, eu faço economia. E sim, com orgulho, quando a gente chega fora do país, quando a gente tem essa experiência internacional, que as pessoas escutam assim, qual é a tua área? Quando eu dizia economia, as pessoas, nossa, economia. Economia está para a medicina, está para o direito, está para a engenharia. Fora do país, quando você se identifica estudante de economia, eles te colocam, nossa, economia. Desde o momento que você está lá na alfândega, que o cara pergunta, você é estudante? Você estuda o quê? Economia. Ah, economia. Por que aqui a gente tem que dizer que o curso de economia é inferior? Por que tem que ter esse pensamento pequeno dizendo que, não, a economia é porque a minha nota só deu para isso no SISU? Pelo contrário, você escolheu um curso interessantíssimo. Talvez seja até fácil de entrar, mas para sair, talvez não seja tão fácil para sair. Mas se você consegue essa taxa de sucesso, existe uma coordenação e todos os professores focando nisso. É interessante eu ressaltar uma coisa, Biana. A gente não está dizendo que todo mundo vai passar em todas as disciplinas sem ter o básico conhecimento. Não é sobre isso. É te dar possibilidades de verificar. Ah, existe um gargalo. Como é que a gente vai trabalhar isso? Ah, é a questão da matemática. O estudante precisa ter um foco. Ah, beleza. Vamos mudar. Vamos fazer uma opção diferente aqui. É sobre isso. Né? Nós queremos agora, em 2025, que a nossa nota do ENAD continue 4. A gente não quer voltar para 2, porque a gente já foi 2. E eu, como já fui coordenador lá em 2017, eu sei que se o curso for nota 2, mas algumas vezes existe visita em loco do MEC e a gente não quer isso. A gente quer que o curso cresça, a gente não quer que o curso pare, né? E são essas possibilidades que a gente vem trazer para todos os eixos, mas principalmente para os estudantes de economia no eixo ensino, né? A gente quer um novo curso, uma nova mentalidade, um novo mindset, um curso mais progressista, um curso mais moderno, um PPC novo. Professores, nós no curso de economia, sem exceção. Os professores de economia, sem exceção, eles têm uma capacidade técnica incrível. Isso é indiscutível. Agora, a forma como tem que conduzir o curso é da carga da gestão, da coordenação de economia, de saber quais são as capacidades do curso e colocar na melhor posição para beneficiar todos. É um jogo de ganha-ganha. A gente não quer excluir ninguém. A gente só quer moldar e colocar as capacidades no lugar correto, na disciplina correta, para ter o resultado correto. É isso que a gente quer. Correto. Perfeito. Sergiane, mais alguma coisa? Não, eu dou para encerrado, velho. Eu acho que a gente falou bastante aí. Eu acho que a gente tem muito a fazer, caso seja eleito, né? Caso a gente a confiança dos estudantes, dos docentes. Eu acho que a gente sabe o que fazer, como fazer, né? Como a gente já botou na campanha, e a gente vai fazer se for permitido para a gente, né? Então, é isso. Muito trabalho pela frente, mas a gente tem competência técnica e um corpo docente capaz de executar essa missão.
FJ, quer encerrar com alguma palavra? Eu não sei se vai ter, já são as palavras finais? São as palavras finais? Sim. Pronto. Então, eu gosto de fotografia, Viana, mas eu gosto também muito de poesia e de literatura. Eu gosto de fazer cordéis, etc. Mas dessa vez eu não vou fazer um cordel, não. Eu vou falar uma frase do Paulo Freire. Paulo Freire dizia assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria construção. Sim, sim. É isso que a gente acredita. Sim. Novas possibilidades, né? Eu finalizo dizendo, não sei se vocês notaram, eu estou com 2 brochezinhos diferentes aqui. Ó. Eu notei. Notei. 2 brochezinhos diferentes aqui. E eles têm um significado. Esse primeiro broche eu recebi na Universidade de Coimbra. Lá eles acreditam, é porque não dá para ver, mas aqui existe uma deusa e eles dizem que é a deusa da sabedoria. Se você for para Coimbra, o prédio mais alto da cidade de Coimbra é a torre da universidade, porque eles têm uma tradição dizendo que ninguém pode superar o conhecimento. O conhecimento tem que estar acima de todos. Então, em Coimbra, não se pode construir prédio que passe da altura da torre da universidade, porque o antigo rei dizia, o conhecimento tem que estar no topo. E essa insígnia, poucas pessoas têm. Alguns podem comprar na loja de souvenir, mas essa eu ganhei. FJ, vai por água abaixo todas as piadas de português, né? Pô, né, pô? Vai sim. E essa insígnia eu ganhei. Eles não sabem que a gente faz essa piada, viu? Engraçado que eles não sabem. Eles não sabem. E engraçado que essa insígnia eu recebi depois que eu concluí e defendi a minha tese no programa de governação, que é governança, mas eles chamam governação, conhecimento e inovação, e quando eu tirei a nota máxima com distinção e louvor. Já fazia alguns anos que nenhum brasileiro tinha acontecido. Em Coimbra você é bem tratado. Eu nunca fui maltratado em Coimbra, mas pelo fato de você ser brasileiro, você tem que mostrar para que você veio. Você tem que mostrar que você não veio a turismo nem a brincadeira. Você veio, tem que mostrar, e você tem que mostrar com notas, né? Lá eles são muito das notas, viu, Sérgio? Com notas, lá é de 0 a 20, o sistema é diferente. E a nota máxima para eles é 18. E eu consegui a nota 20, que até então era impossível. Por isso que eu repito o Ayrton Senna, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E eu digo que isso é um mérito muito grande para mim, porque lá eu me identificava como professor da UFRPE. Lá eu não era o UFJ, eu era o professor UFJ, professor Francisco, como eles gostavam de falar, de uma universidade lá de Pernambuco. E eu dizia, do interior de Pernambuco. Serra Talhada. Serra Talhada, terra do Lampião. Sabe quem é Lampião? Mas, enfim, e isso para mostrar o quê? Que existe uma capacidade técnica, mas além disso, de eu dizer para os meus estudantes que é possível também. É possível você chegar lá. FJ é aquele livro que tu falou, Chutando a Escada, que depois que a pessoa sobe, esconde como é que faz. Não, eu quero que todo mundo tenha o mesmo acesso. Um preto, pobre, periférico, estudou na universidade, onde os inconfidentes estudaram. Como já dizia meu professor Adriana Calcanhoto, todos os inconfidentes estudaram, menos Tiradentes, porque era pobre. E era uma universidade caríssima para você estudar. Todos os maiores poetas do Brasil estudaram na Universidade de Coimbra e fizeram suas poesias sentado no Botânico. E, por vezes, eu estava lá no Botânico. Às vezes, estava chorando, viu? Porque a pressão era grande. Sérgio, lá no Botânico escreveram Minha Terra, onde o canto sabiá, o canto de lá, né? As palmeiras, lá eu ficava pensando, rapaz, o cara estava numa boa, porque teve inspiração. Eu aqui só tô chorando. Um arroz desse aqui, eu tô lá, tô nem vendo sabiá. Só tô chorando. Mas é isso. E esse outro bottom é da UFRPE. Mas é uma coruja, né? É uma coruja. Não, aqui é como se fosse uma deusa sentada num trono. Esse aqui. E o outro é o da UFRPE. Porque de longe estava parecendo uma coruja, de longe. Achei que fosse. Porque a coruja é o animal que é o símbolo do professor. Exatamente, né? Exatamente. E esse outro bottom, quem me deu foi uma ex-coordenadora do curso de economia, chamada professora Lindalva Corrêa. Ela trouxe um evento chamado ENECOST, o Encontro Nacional dos Estudantes de Economia.
e eu tive a honra e a sorte de conviver com Lindalva. E quem me deu esse bottom aqui foi ela. E é como se eu reverenciasse a quem merece a referência, que quem me ensinou muito nessa universidade. Me ensinou muito sobre como funciona a academia e a política, como se funciona a boa política dentro da academia. E eu não poderia citar uma professora, professor Viana e professor Sergiane, que o professor Sergiane conheceu e eu não cheguei a conhecer. Eu não podia... sempre a gente fala que a Chapa 2 não deixa ninguém para trás. Existia uma professora no curso de economia chamada Isabela Neri. E o meu código de vaga é o da professora Isabela Neri. Sim, conheci. E aonde ela estiver, ela está sendo representada. Eu acho que ela tomou posse junto comigo, FJ. Se não me engano, ela tomou posse no mesmo dia que eu tomei, se não me engano. Pronto, e todo mundo dizia assim, FJ, ela ia gostar muito de ti, tu ia gostar muito dela, tu ia se identificar muito com ela. Você é excelente mesmo. E eu lembro que quando eu cheguei na UAST, eu lecionava as disciplinas dela, econometria, macroeconomia, eram as disciplinas dela. Então, honrando todos os professores que já passaram e dizer que ninguém é esquecido, as contribuições permanecem aqui, né? Em nome dessas duas professoras, porque eu acredito muito no potencial das mulheres. As mulheres vão dominar o mundo. E as contribuições dela têm que ser respaldadas. E eu aqui tiro o meu chapéu para essas duas professoras, talvez muitos alunos nem conheçam, mas que deixaram uma história de muita contribuição nesse curso de economia e que eu jamais vou esquecer, né? Nenhuma das duas. Essa é a minha palavra final. Fica como sugestão, se vocês forem criar, o curso, não só vocês, mas quem for assumir agora ou no futuro o curso de economia como coordenador, se tiver algum espaço dedicado à economia, dá o nome delas, né? O espaço com o nome dessas duas professoras, né? Verdade. Antes de encerrar o vídeo para agradecer vocês, tá? Deixa eu deixar a última fala aqui. Acho que o professor Sérgio, ele quer falar alguma coisa? Não, quero não. Pode continuar, Bia. Foi comentado aí sobre pensamento crítico, né? Eu acho que foi Sergiane que falou, se não me engano. E aí me veio à memória uma coisa que, de vez em quando, eu converso com os alunos isso em sala de aula. Um exemplo que eu tive na engenharia civil, e foi uma conversa que eu gravei, e isso eu replico isso na sala de aula para servir como um exemplo para os alunos, né? Uma espécie de lição, vamos dizer assim. Que teve uma conversa entre os colegas de faculdade na época da engenharia. Eu me lembro que um deles dizia assim, a gente está aqui estudando engenharia, está estudando integral, mas eu conheço engenheiros que hoje em dia nem usam integral, nem precisam disso, esse cálculo todo para construir um prédio, para calcular dimensionar uma laje, enfim, né? E aí, o que ele comentava? Não, nós temos um computador, isso na década de 90, né? Isso há muito tempo atrás já. Nós temos um computador, a gente joga os dados, vamos calcular aqui as dimensões de um prédio, né? Uma laje, uma viga. A gente joga os dados no computador, o computador calcula para a gente. Por que a gente precisa calcular uma integral? Mas aí o mesmo cara que calcula o prédio, né? Se der uma fissura na viga, se a laje vier a cair, se tiver algum problema, ou mesmo antes do problema, antes de uma queda, vamos dizer, se ele for chamado para a obra, ele vai ter que ter o senso crítico de entender por que aquilo rachou. Por que a viga está assim? O que causou? O que pode? Quais são? Como é que a gente pode resolver esse problema? Mas aí o cara que está acomodado, só jogar dados no computador e não tem um senso crítico, ele só vai saber jogar dados no computador, ele não vai saber resolver esse problema. Exatamente. Se jogar uma fissura lá, o computador não vai remendar, não. E aí, ele não sabe explicar, ele não sabe resolver, ele só sabe calcular e mesmo assim com a ajuda do computador. Né? Mas foi o FJ que falou, velho. O FJ que falou do senso crítico. Pronto. Então, o nosso aluno tem que ter esse senso crítico, em qualquer área, seja na economia, na química, na biologia, em qualquer área. A gente tem que colocar isso na mente dos nossos estudantes. Porque não é só a gente se acomodando com as tecnologias, né? Porque tem software que calcula tudo. O YouTube, para que eu vou para uma aula assistir uma aula de qualquer... Eu vou no YouTube e assisto uma aula, né? Se o Google me dá tudo... É verdade. Mas o Google não dá o senso crítico, né? O YouTube não dá o senso crítico.
Exatamente. Concordo aí. totalmente. Bom, estamos encerrando aqui o encontro com a Chapa 2. A Rádio Acha agradece a presença dos professores Francisco José, professor Sergiane, parabenizar pelo trabalho que você já tem feito, desejar sucesso caso vocês consigam êxito, tá? Nessa nova caminhada aí, tanto como professores, pesquisadores, o que vocês forem trabalhar dentro do curso, desejar sucesso para vocês e agradecer. Obrigado, Viana. Obrigado, Viana. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Nós reconhecemos o seu trabalho. Sabemos da grande importância que existe dentro da universidade esse tipo de iniciativa. Obrigado. A Rádio Acha, a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais. Tchau.